foi a correção da prova? Pelo menos essa primeira parte. Não, mas Somente questão eu não dois. vou falar muito disso, não, porque eu não consegui ver a visão total da prova. Eu só fiz Não, mas a realmente pergunta falando da um. primeira parte. Não, mas se eu for pergunta 1 e 2, aí eu tá cedo também. Eu nem vou falar disso, não. Inclusive, eu não sei se vocês conseguem acompanhar online, mas isso não é a intenção. O sistema ele tem uma característica que não gosta, porque às vezes ele já começa a enviar feedback dos alunos. Aí eu posso desativar isso, mas às vezes eu esqueço. Mas para mim, eu vou corrigir a prova até o final. Só depois eu vou dar comentário. Eu não vou dar comentário agora. Tá bom? Mas eu acho que vai acontecer. Aí eu vou explicar como que é. Então, eu devo liberar, se tudo der certo, eu vou liberar a prova essa semana ainda. E aí, vocês terão uma semana inteira. Depois que eu libero a prova, você tem uma semana inteira para olhar a minha correção e até se você tem dúvidas ou você não está de acordo com algumas coisas, você tem uma semana para me avisar e a gente conversa, tá? Então vai ter tempo, só que este prazo de uma semana ainda não começou. Tá? E também sempre de uma semana, porque o que eu não quero é que aí o aluno ele não fala nada, e aí ao final do semestre está faltando, não sei, está faltando alguns pontos, aí ele vai voltar ao prova que eu corrigi no início do semestre. Aí eu não permito isso não. Então, você tem uma semana, se está doente, pode ser 2 semanas, mas um prazo razoável para discutir a correção. Beleza? Então, Sim, eu começou. queria perguntar outra coisa. Tem como combinar com o monitor de alguma coisa, ele dar uma passada nessa prova, tipo, explicar algumas questões? Porque, né, aproveitar o fato de que não tem lista. Desculpa, mas eu não entendi. Não, conversar para ver se tem como, sexta-feira, na aula com o monitor, ele dá uma olhada na prova, tipo, repassar pela prova, explicando um pouco sobre as questões. Eu não sei se a prova vai ficar pronta até sexta-feira e eu pretendo dar um gabarito. Não, eu tava falando não do gabarito mesmo, mas ele mesmo, o monitor, no caso, explicando, porque para ele explicar não Eu precisa do gabarito, vou não. olhar aí. Vou olhar. Ahm, mas, na verdade, eu tenho algumas respostas algumas provas são muito boas, sabe? Eu posso liberar, eu vou pedir ao aluno em questão, eu posso liberar a prova deles, entendeu? Aí você vai ter até a resposta do aluno. Ah, beleza. Ahm, então, aqui foi o resumo que eu fiz na aula passada, alguns teoremas a ver com notação grande O. Constante versus uma função da ordem dessa mesma função, tá? A gente tem que esse teorema ele está dizendo que segundo que o que importa de certo modo é a grau da função e que quando a ordem a função n elevado a k, ele sempre está contido do ordem de n elevado a L, quando este L é maior do que k, maior ou igual a k. Aí, terceiro, ele fala que a soma de ordens é igual à ordem da soma das funções, e isso é igual ao máximo. Ela tem um erro na transparência. Quando tem um máximo, não tem que ter um mais, tem que simplesmente ter uma vírgula.
o máximo do Fn e Gn. A gente tem que o produto de duas ordens é a ordem do produto dessas funções. E a gente tem transitividade, que F é a ordem de G, G é a ordem de H, então F é a ordem de H. Tá? Então, esse é o resumo dos principais teoremas que eu apresentei na aula passada. A gente fez alguns exercícios, exemplos. E aí comecei a falar da notação grande ômega. A notação grande ômega ele é exatamente o contrário da notação grande G. Quando F é a ordem de G, isso quer dizer que G é o limite superior do F, e aqui é o contrário. F é o limite inferior do G. Tá certo? Então, essa é a ideia de ômega. Então, ômega, ele está dizendo, olha, a complexidade deste algoritmo, a ordem assintótica dessa função, é no mínimo isso. Pode ser mais, até mais, mas é no mínimo isso. Esta é a ômega, e aí a gente fez aqui alguns exemplos, que esta aqui, por exemplo, a complexidade é no mínimo n ao quadrado. E a gente tem uma notação grande θ, e grande θ é a intersecção, a combinação do grande O e grande ômega, ou seja, é quando F e G são da mesma ordem. Tá? E a forma, tem duas formas, aqui eu fiz como uma definição, que os dois ficam entre dois constantes. Tá? Até você pode até trocar aqui papel do F e do G, vai dar no mesmo. Aqui eu falei que F é θ de G, se F é O de G, e G é O de F. E G é O de F é a mesma coisa que F é ômega de G. Só terminologia, tá? Nada muito profundo, não. Aqui também não é profundo, mas leva facilmente ao erro, que os autores usam a notação O de Fx no sentido de θ, ou seja, eles não usam o F como um limite superior, mas realmente para uma indício o que é exatamente a ordem, tá? Como que está escrito aqui no ponto 2. Então, vou pular esta parte. Aí eu falei do teorema, onde a gente pega o quociente dessas funções e pega o limite dessas quocientes e a gente olha o comportamento do limite. Se eles são da mesma ordem, eu vou fazer o contrário, na verdade, falar o contrário. Se o limite é um valor que é maior do que zero, você sabe que F e G são da mesma ordem. Se o limite é zero, você sabe que F é da ordem de G, mas ao contrário, você não tem certeza. Se o limite vai a infinito, você tem que considerar o inverso. O inverso é o limite existe. Eu estava falando se você pega, por exemplo, F vai ser F n seno de n. E G é simplesmente n. O que acontece que o limite de F dividido por G, ele existe, porque, na verdade, o n na frente vai cancelar, então ele existe. Não, também não existe, mas ele obedece à definição. Bom, isso não é um bom exemplo. Mas tem exemplos em que o limite de 1 existe e o limite contrário não existe. Mas isso são todos casos patológicos
E você não precisa muito preocupar com isso. Isso é só... na prática, isso acontece muito pouco. Ok. E agora eu quero fazer a ligação entre toda essa discussão de ordem das funções, ou das sequências, e complexidade de algoritmos. Aí, antes de falar de algoritmo, eu quero que vocês saibam o que é um problema computacional. Tá? Um problema computacional é simplesmente um enunciado onde você fala, olha, eu tenho aqui uma entrada e a saída desejada a partir da entrada é esta aqui. Tá? Então, na verdade, é tipo uma especificação do algoritmo. Se quiser, pode pensar que o problema computacional é uma especificação de um algoritmo. Então, aqui tem uma entrada, é um inteiro x, ou talvez um inteiro x. Falei errado. É um número real, que podemos imaginar que, na verdade, seja um ponto flutuante, e a saída desejada é a raiz quadrada deste valor x. Ou eu tenho aqui um inteiro n, e como saída eu quero a factorização em primos, P1, P2 até Pk. A gente sabe que existe uma factorização, então que n é o produto desses fatores primos. Repare que estou só especificando o que é o problema. Eu não estou falando como resolver. Tá? Quando eu falo como resolver, aí é um algoritmo. Tá? Mas aqui, quando eu só dá a especificação, é um problema computacional. Aqui, terceiro exemplo, o caixeiro viajante. Vamos supor que ele vende produtos de agricultura e ele tem que visitar todas as cidades, todos os municípios de Minas Gerais e quer voltar em casa no final da viagem. Então, ele tem à disposição T, uma tabela com todas as distâncias. Ele tem talvez um valor M, que é o valor máximo. E aí a saída é a ordem dessas cidades, então que a rota que passa por todas essas cidades, nessa ordem específica, tem uma distância menor ou igual a M. Então, esses são exemplos do um problema computacional. E aí, com isso, a gente consegue definir o que é o algoritmo. O algoritmo é um conjunto finito de instruções, e essas instruções são necessárias para realizar uma operação computacional ou resolver um problema computacional. Ou está errado, mas eu vou mudar essa definição. Eu só vou colocar lá para resolver um problema computacional. Porque uma operação computacional é a mesma coisa que é a mesma coisa. Eu peguei essa definição literalmente do livro, mas eu prefiro simplesmente para resolver um problema computacional. Então, eu quero que você distinga bem entre um problema computacional, o algoritmo e o programa. Tá? O problema é você pega aqui, pega no raiz quadrada, você pode, não sei, fazer uma busca binária, talvez, para achar a resposta, ou você pode usar o método do Newton. São algoritmos diferentes para o mesmo problema computacional. E aí,
o algoritmo pode ser implementado em linguagens de programação diferentes, ou até por pessoas diferentes. Então, às vezes, tem ligeiras diferenças entre os algoritmos, entre os programas. Tá claro? Alguém tem uma pergunta sobre essa distinção? É importante. Não é sobre essa distinção, mas é sobre o que a gente estava vendo agora há pouco, sobre teta e ômega. A gente vai ver muito sobre teta e ômega ou o foco vai ser mais no grande O lá? Eu só uso grande O, essencialmente. Então, entendi. Então, É o que eu falei. Por dois motivos. Bom, eu não, pessoalmente, não uso muito algoritmos. E quase sempre os livros que eu uso, eles não usam teta, eles usam O como se fosse teta. E o que eu acho mais, o aviso que estou dando é esta que está aqui. Tá? Se você sabe este aviso aqui, eu já estou feliz. Entendeu? Se você sabe que essa ambiguidade existe entre notação grande O e notação grande θ, eu acho ótimo. E o resto eu acho meio, como se fala, coisa de advogado, ou sabe? Eu acho são detalhes que não têm muita importância. tá, entendi. Então, eu não vou cobrar muito sobre θ ou ômega, não. Beleza. O grande O tem que entender. Porque se você entende grande O, o resto é detalhe, é só terminologia ou o contexto. Então, o que importa é a notação grande O. Então, estou supondo que todo mundo aqui agora está entendendo essa distinção. Tá? Então, repare quando eu falo problema, muitas vezes eu quero dizer problema computacional, tá? E agora eu quero falar sobre a complexidade de algoritmos. O que a gente quer definir, eu deveria ter colocado em negrito aqui. Uma operação básica é uma operação que tem a gente sabe que o tempo de execução ele pode ser limitado, tá? Até tá errado lá, o limitado. Pode ser limitado. Eu acho que talvez fique até mais claro que a gente está supondo que uma operação básica possa ser executada no tempo unitário. Então, qual que é a ideia? A gente quer simplificar nosso mundo, a gente quer definir o que é uma operação básica, porque a gente não quer que cada vez Intel melhore o seu processador, que a gente tem que refazer toda a nossa teoria. Tá? Então, a gente faz uma certa tipo de abstração, a gente fala, olha, o exclusivo é uma adição entre duas palavras de 64 bits, ou subtração, tudo isso é uma operação básica. Tá certo? E a complexidade de algoritmos é feito contando os números de operações básicas e não o tempo do relógio em si. Porque você sabe, a gente tem progresso dos processadores e aí a gente não pode ficar dependendo disso. Só dar um exemplo, eu acredito que 40 anos atrás, 30 anos atrás, a multiplicação
não era considerado uma operação básica, mas hoje é, porque os grandes processadores, hoje, eles incorporam a multiplicação. Pode ser sim que a multiplicação leva mais, eu não sei falar em inglês, clock cycles do que uma adição, mas mesmo assim é constante. Então, é uma operação básica, mas com certeza 30 anos não era o caso. Tá? Então, esta é a abstração que a gente está fazendo. É óbvio que quem faz pesquisa muito, né, para o desempenho é muito importante. Tem algumas pessoas no nosso departamento e, com certeza, o outro prédio da engenharia, as pessoas realmente se importam com o tempo de relógio. Mas nas nossas disciplinas, nas disciplinas que vocês vão ter, não tem tanto esta preocupação. E aí, para avaliar a complexidade no algoritmo, muitas vezes é suficiente simplesmente contar número de iterações, tá? Por exemplo, contando quantas vezes um comando for ou um comando if ou while é executado. Porque o trabalho, as operações são proporcionais ao número de passos. Então, é exatamente isso que a nossa notação grande O, ela está absorvendo isso, está abstraindo este aspecto. Se você tem um algoritmo e tem lá um laço que não sei, laço percorrido N vezes, e aí você sabe que as operações numa iteração são operações básicas, aí você tá feliz. Você sabe que o algoritmo é, por exemplo, de ordem N. Tá? Então, essa é... eu não vou entrar muito nos detalhes aqui, eu só queria fazer a ligação com as outras disciplinas que vão ter na frente. Aí tem mais um aspecto importante, a gente tem a complexidade do pior caso e a complexidade do caso médio. Aqui tem algumas sutilezas que muitas vezes a complexidade considerado é do pior caso, mas também muitas vezes o pior caso não é o caso que aparece na prática, tá? Mas qual que é a dificuldade da complexidade de caso médio? Primeiro, se você fala de caso médio, você vai ter que fazer uma suposição sobre qual que é a distribuição das entradas do seu algoritmo. E a análise que você vai fazer também vai ser uma análise probabilística. Então, as contas ficam a matemática fica muito mais difícil no caso médio. Tá claro esse ponto, gente? Sim, eu tenho algumas perguntas. É, como você faz para contar o número de interações quando você tem, tipo, um if dentro de um for? Aí você vai elevar ao quadrado, dependendo do número de argumentos que você tem um dentro do outro, é isso? No caso, por exemplo, você vai realizar n loops ali, usando for. Se você tem um if dentro desse for, aí você, no caso, teria n ao quadrado de iterações? Tenho dificuldade de entender. Você fala do como que se fazer, né? Se você faz, eu não preparei um exemplo mesmo, mas se você tem lá um algoritmo e você vai ver quais são os laços principais. E aí você tem que também avaliar quais são as operações que estão sendo executadas. Se você faz uma multiplicação
Vamos supor que você tem um laço e você tem uma multiplicação com grandes números inteiros. E esses números ficam crescendo, crescendo, crescendo. Aí você sabe que a complexidade não é linear, porque você sabe que para multiplicar números muito grandes, é mais de 64 bits, que a complexidade não vai crescer linearmente. Eu Sim, não sei se eu respondi a pergunta, por favor. não, é que era sobre, tipo, é, você vai contar o número de iterações, né, para determinar a complexidade do algoritmo. E se você tem um for dentro de um for, por exemplo, como você pensaria na complexidade desse algoritmo de um for dentro do for, com n iterações, por exemplo? Porque se você só tem um Você for, pode, eu vou pedir para você digitar. Eu realmente tenho dificuldade você pode digitar no chat a pergunta? vou digitar. Desculpa, mas o som não está, para mim não está dando. Ah, for dentro do for. O for dentro do for, a gente multiplica. Se você primeiro tem I e depois tem J, você está fazendo para ficaria no quadrado, isso mesmo. Sim, pode. E a outra pergunta é, você falou a complexidade do pior caso. Aí você falou assim que muitas vezes o pior caso não acontece na prática. O que isso quer dizer? Bom, o que eu posso falar? Porque eu não sei qual que é o caso prático. O que acontece é que a teoria e a prática não sempre são a mesma coisa. Você pode imaginar, você pega um algoritmo para ordenar, e você pode imaginar que este algoritmo é bom, mas só existe um caso que ele tem um desempenho muito ruim. Só que este caso tem uma probabilidade astronomicamente pequena de acontecer, porque na prática nunca tem uma entrada, nunca tem essa distribuição, tá? Ah, Então, entendi. é isso que é a grande questão. Um, até que tem um, isso tem várias coisas. Se você pega o problema padrão NP completo de Three Satisfiability, ele tem o pior caso, mas este pior caso só acontece quando os parâmetros têm determinadas características que na prática não acontecem. Então, esta é uma observação. Outra observação, não, bom, eu vou deixar para depois. Não, vou deixar para depois. Isso é um texto diferente. Mas então, é isso. Você pode ter um pior caso que na prática nunca acontece. Entendi. Tá, obrigado, tá, pela pergunta. Hum, então, aqui eu listei, usando a notação θ, as complexidades, as classes de complexidades dos algoritmos, os mais importantes que tem, tá? Então, o θ de 1 quer dizer que a complexidade é constante. Então, vamos dizer que o tempo de execução não depende do tamanho da entrada. Ou, sei lá, você quer saber se o número é par ou impar, você só precisa verificar o último bit. Nem vai depender
da entrada, talvez. A complexidade logarítmica. O N é o tamanho da entrada, isso é importante. Tá? O N, então, se a gente quer testar se o número é número primo ou não, tá? O N não é o próprio número, o N é o tamanho o tamanho da representação binária desse número. Ok, θ de N é complexidade linear. N log N não tem palavra, é complexidade N log N, tá? E grande parte dos algoritmos de ordenação de N objetos se encaixam nesta classe. Complexidade quadrática, não está no livro, nem complexidade cúbica, são casos específicos do complexidade polinomial. Aí a gente tem complexidade exponencial, complexidade fatorial e complexidade n elevado a n. Tá? Você pode perceber que a complexidade desses últimos três também são realmente diferentes, porque se você vai pegar o quociente de duas funções e o limite vai para infinito, você vai perceber que o quociente vai dar zero. E aí, então, isso prova que a função que está no denominador, ele domina o outro. Tá? Então, essas são os classes de complexidades que são importantes para a gente. Aí, só para... Aqui tem alguns exemplos para mostrar a diferença entre polinomial e exponencial. Aqui nós temos a questão de tempo de execução. Se você tem n elevado a 5, eu esqueci qual que é a suposição. Vamos dizer que uma instrução tem 1 nanosegundo para fazer, uma coisa assim. Então, você pode ver que n elevado a 5 já fica aqui para n, o tamanho n igual a 100, fica em 10 segundos. Mas se 2 elevado a n, fica lá em séculos. Muitos séculos, inclusive. O universo é estimado de 10 bilhões de anos, não séculos, 10 bilhões de anos. Então, este aqui é um tempo completamente ridículo. Tá? Aqui a gente tem também alguns gráficos que mostram. Ao gráfico tem que prestar atenção, tá? O gráfico, ele é a escala. Eu deveria ter colocado a escala. Isso é errado. Porque a escala, nem aqui, nem nos dois eixos, a escala não é linear. Mas até para reforçar este argumento, eu tenho mais algumas transparências para mostrar para vocês. Vamos supor que temos um supercomputador que é capaz de fazer X operações por hora. E o problema computacional tem complexidade linear. Então, ele é capaz, numa hora, ele consegue resolver uma instância de tamanho NA. Olha, agora fica óbvio, quando a gente tem um computador que é 100 vezes mais rápido, a gente pode resolver uma instância cujo tamanho é 100 vezes o tamanho original. Tá? Então, N' A é 100 vezes NA. Se eu tenho um computador que é 1 milhão vezes mais rápido, N' A é 1 milhão vezes NA. Se eu tenho um computador que é de complexidade quadrática,
que vai acontecer? Olha, se eu tenho um computador que é 100 vezes mais rápido, mas a complexidade é quadrática, eu consigo fazer problemas cujo tamanho é 10 vezes maior, tá? Eu vou fazer a conta, porque daqui a pouco a gente vai fazer a conta com complexidade exponencial, e aí é fácil de se perder. Então, qual que é o raciocínio? Suponha, então, que 100 X operações, que é o processador, o computador, que é 100 vezes mais rápido, corresponde a uma instância de tamanho N', tá? Então, o que eu tenho é que eu tenho que levar essa N' ao quadrado. N' ao quadrado B corresponde a esse 100x, e o x corresponde a NB ao quadrado, tá? Então, calculando agora o raiz de dois lados, eu tenho que N' B, ele é 10 vezes NB. Tá certo? Então, presta atenção, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou igualando aqui este NB, B' ao quadrado, é aqui 100 vezes NB ao quadrado, é porque este quadrado aparece pela complexidade quadrática. E a mesma coisa se eu coloco aqui, ao invés de 100, eu coloco 1 milhão, a equação que tem que resolver é esta equação que está aqui. Beleza? Mas presta atenção agora o que vai acontecer com o problema que tem complexidade exponencial, tá? Eu vou fazer a mesma conta, mesmo tipo de conta. Aqui está errado. Aqui x, vou anotar aqui, 40. É 2 elevado a nb, está errado, tá? X é igual a 2 elevado a nb. O equivalente, não é igual a, mas é equivalente a, tá? Qual é o tamanho das instâncias que podemos calcular com o computador 100 vezes mais rápido? Bom, eu tenho que o 2 elevado a em linha, aqui tem que ser C também, C. 2 elevado em linha C é igual a equivalente a 100 vezes x, é igual a 100 vezes 2 elevado a nc. E aí, então, o que eu faço? Eu vou calcular o logaritmo base 2 dos dois lados da equação. Então, eu vou ter que n' c é o log base 2 de 100 mais nc. Mas esse log de 100 base 2 é 6,64. Então, gente, aqui é dramático. Se eu tinha um algoritmo que estava resolvendo instâncias cujo tamanho era 720, agora é 726,64. O aumento do tamanho das instâncias que eu consigo resolver é pífio. Tá? Se eu tenho um computador que é 1 milhão vezes mais rápido, tá? O ganho que eu tenho é quase 20. Então, ao invés de instância de 720, eu tenho 740. Estou só inventando esses números, mas pensa no problema de caixeiro viajante. Vamos supor que esse tem complexidade exponencial e existe que ele consegue resolver para 720 cidades. E aí ele compra um computador que é 1 milhão vezes mais rápido, que é completamente inconcebível. E a única coisa, o único efeito é que ele consegue aumentar o tamanho das instâncias com não é um fator, mas simplesmente o tamanho 20. Estão entendendo esta
essas transparências? Alguém tem uma dúvida sobre essas computações? Então, a ideia é basicamente evitar algoritmos exponenciais. Eu quero mostrar como que como elas são ruins, sabe? Sim. E aqui, então, aqui tem uma comparação desses casos. Aqui, um computador que é 100 vezes mais rápido, o terceiro coluna, um computador que é K vezes mais rápido. E, então, quando a complexidade é linear, o ganho é K. Quando a complexidade é quadrático, o ganho é apenas o fator raiz de K. Se fosse cúbico, aí seria raiz cúbico, né? Mas quando é exponencial, o incremento é apenas um incremento. O ganho é apenas um incremento. Tá bom, gente? Então, realmente, esse negócio de um algoritmo exponencial é dramático, como que elas são. Se você está nesse caso, a escalabilidade do algoritmo é completamente prejudicada. Tá bom? Aí existem algoritmos que são ainda pior do que algoritmos exponenciais, porque a gente consegue distinguir três classes de problemas computacionais. Aquelas que são tratáveis, tá? Aquelas que são intratáveis, onde elas, existe um algoritmo, em princípio existe um algoritmo, só que para grandes entradas, o tempo de execução faz que o algoritmo vai levar, não sei, semanas, meses, anos para chegar ao resultado. Mas existe classe de algoritmos que são os problemas impossíveis. Existem problemas computacionais para os quais não existe um algoritmo, que são chamados incomputáveis ou indecidíveis. Tá? Eu vou rapidinho vou falar desses agora. O problema da parada é o problema clássico desta, como se fala, instância padrão desta classe de problemas que são que não podem ser computados, que é assim. O problema da parada suponha que existe um metaprograma cuja entrada é um programa P e uma entrada X. E o metaprograma, ele vai analisar o programa P e a entrada, ele vai dizer, olha, se a gente executa P como entrada X, o algoritmo vai terminar, aí ele vai retornar sim. Ou ele chega à conclusão, não, este algoritmo, o P de X, ele entra em loop infinito. Aí vai retornar, não. Qual que é o problema? O problema é se você suponha a existência desse algoritmo, você consegue criar uma contradição lógica do qual não tem saída. Você prova que zero é igual a 1. Essencialmente é isso. E aí zero não é igual a 1, a gente sabe isso, então a gente tem que chegar à conclusão que o problema de parada não admite nenhum algoritmo. Tá? Eu não sei como que eu falar isso com muita força. Não existe um algoritmo, mas não pode existir. A gente consegue provar que a existência do algoritmo para decidir o problema de parada é impossível, tá? Tem uma disciplina, Fundamentos da Teoria da Computação, que aborda esta questão, que
eu acho que para os sistemas de informação, essa disciplina não faz mais parte obrigatória do currículo, mas então acho importante que os alunos pelo menos saibam que tem problemas que não admitem nenhuma solução, tá? E para dar um exemplo um pouco mais perto, você pode achar esse problema meio, qual graça. Eu vou dar um exemplo que eu acho que fica mais perto da nossa realidade, que eu chamo o problema de equivalência. Vamos supor que eu dou aula de programação para vocês. E aí, eu vou pedir para vocês vão submeter as suas respostas lá pelo Moodle. E o que eu faço? Eu crio um programa P1, que eu sei que está correto, e P2 é o programa do aluno. E aí eu quero testar se esses dois programas são equivalentes. Onde é equivalente quer dizer que olha para cada entrada X, a saída desses dois programas vai ser idêntico. Esse problema de equivalência, não tem solução. Não existe algoritmo. E a prova até é o seguinte, que se existisse um algoritmo, existisse um algoritmo para esse problema de parada. Tá? Mas isso não importa. O problema de equivalência não tem solução. Então, é importante que você saiba que esse tipo de problema, quando você quer interpretar o funcionamento do outro problema, não é indecidível ou não é computável. Então, aqui encerra esta aula, este assunto desta aula. Alguém quer fazer uma pergunta sobre a última parte? Então, mais importante é lembrar destas três hierarquias. Problemas tratáveis, na verdade então, grande parte da nossa do currículo ele trata dos problemas tratáveis, e os problemas intratáveis, entender isso fica na disciplina de complexidade, se não me engano, e os problemas impossíveis fica na disciplina de fundamentos de teoria de computação. Tá bom, gente? Beleza. Mas tem Tá que ok. ficar atento. Tem que ficar atento que existem problemas. Não é possível resolver toda coisa com computador. Tá? E esse último problema na parada. Quem resolveu esse problema, na verdade, foi uma pergunta do famoso matemático do Hilbert. Ele deu uma grande palestra no ano 1900, fazendo lá um monte de perguntas difíceis, inclusive essa questão sobre o problema da parada. E aí, 40 anos depois, o Alan Turing, ele deu uma resposta para esse problema. Tá? O problema da parada é tudo, origem é tudo do Alan Turing, que vocês talvez conhecem tem aquele filme, que esqueci me ajuda aqui, gente. Como chama o filme com uma biografia do Alan Turing? O jogo da imitação. Hã? O jogo da imitação. É isso? Eu acho que é. Em inglês é The Game. Bom, então é essa que... Na verdade, eu acho sempre contribuições do Alan Turing na teoria são maior nesse aspecto. Mas ele também teve muitas contribuições na área de criptografia, quebrando lá o código da Alemanha. Alguém tem uma dúvida sobre
Eu não quero entrar muito mais nesses detalhes. Então, agora vocês sabem as ordens, né? As ordens os importantes são essas aqui, tá? É uma hierarquia, tá? Hierarquia no sentido que cada uma é incluído no próximo. Agora, por exemplo, o que é maior, mais complexo do que n elevado a n, eu não sei, eu nem quero saber, porque é uma complexidade horrível. Tá? Hierarquia. Alguém tem uma dúvida? Ok, então a gente vai agora para outro tópico. A gente vai falar um pouco, tempo que nos resta, a gente vai falar um pouco sobre divisores, sobre máximo divisor comum, sobre primos, um pouco sobre aritmética modular, tá? A primeira definição é aqui. A e B são inteiros, A não pode ser igual a zero. Isso é estranho. Não tem nenhum motivo para tirar zero. Depois vou pensar nisso. Deixa para lá. Bom, enquanto A não pode ser igual a zero, a gente fala que A divide B, ou A é um divisor de B, ou A é um fator de B, ou B é múltiplo de A. Se existir um K, toca A vezes K igual a B. Tá? Então, A divide 12, perdão, 3 divide 12, porque é 3 vezes 4, K pode ser 4, então 3 vezes 4 é igual a 12. E a gente pode falar que a 3 divide 12, 3 é um divisor de 12, 3 é um fator de 12, ou 12 é múltiplo de 3. Tudo é igual. A notação é a barra vertical, como que está lá. E a gente até pode negar, simplesmente colocar, cruzar a barra vertical. Tá claro? Alguém tem uma dúvida? É só notação. E aí, existe quantos números menor que n, menor ou igual a n, divisíveis por d? E a gente já viu isso, no primeiro módulo, que os múltiplos são d, 2d, 3d até kd, tá? Aí, dividindo todo por n, a gente tem 1, 2, 3 até k. E com certeza k é menor ou igual a n dividido por d, então k é o piso do n dividido por d. Tá bom, gente? Temos um teorema. Que esse teorema é muito óbvio. Vou dar um exemplo. Se 3 divide 3 é divisor de 12 e 3 é divisor de 18, então 3 é divisor de 12 mais 18 dá 30. Eu acho bastante intuitivo. 3 divide 12, então 3 divide 12 vezes 5. 12 vezes 5 é 60. Tá tranquilo. A divide B, B divide C, A divide C. Então, 3 divide 12, e 12 divide 60, então 3 divide 60. É fácil. Como que você faz essas provas? O livro faz
o primeiro, eu faço aqui o terceiro, tá? Porque as provas sempre têm o mesmo padrão. Você vai voltar à definição que está aqui, ou seja, você vai falar deste K. E aí você faz um pouco de álgebra muito simples para aplicar a definição. Aqui, A divide B implica que existe um K, tal que A vezes K igual a B, da mesma forma, B vezes L igual a C, e agora se você vai substituir, você vai perceber que existe, que A vezes KL é igual a C, então KL é múltiplo, KL é um número inteiro, porque K e L são números inteiros, e A vezes KL é igual a C, então A é divisor de C. Tá? Então, essas provas sempre têm a mesmo formato. Nós temos o corolário que nos fala o seguinte: se A divide B, A divide C, então A divide M vezes B e N vezes C. Vamos lá, 3 divide 15 e 3 divide 18. Aí 3 divide 45 mais 90. Tá? Por quê? Porque na verdade, o 3 é muito simples, né? Se você fica fácil de falar. Se A divide B, então B é múltiplo de A. Então, B de M também é múltiplo de A. Da mesma forma, se C é múltiplo de A, C de N é múltiplo de A, eu só vou somar, continua sendo múltiplo de A. Tá? E a prova formal, então, é simplesmente a aplicação duas vezes de item 2, seguido pela aplicação do item 1 desta teorema anterior. Alguém quer fazer uma pergunta? Por enquanto é tranquilo, professor. Beleza. Ok, agora a gente chega no teorema. Esse teorema ele parece meio bobo, porque já com, não sei, 10 anos vocês aprenderam como dividir, como fazer uma divisão com o resto. Talvez 12 anos. Então, aqui, o que está sendo afirmado? Você tem dois inteiros, A e D, e o que você quer fazer? Você quer dividir A por D, e aí isso vai te dar quociente, e isso vai te dar o resto. Tá? Então, a gente sabe que para cada par AD existem inteiros Q, que é o quociente, R é o resto, que tem exatamente esta igualdade que aqui, A é igual a Q vezes D mais R, R é o resto, então R tem que ser menor do que D, mas maior ou igual a zero. Se é igual a zero, a divisão é perfeita. Se é maior do que zero, a gente tem o resto. Tá? Então, todo mundo já conhece isso. Mas mesmo assim, a gente aprende isso durante a vida sem nunca ver uma prova disso. A rigor, a gente precisa provar. Antes da prova, deixe-me falar um pouco da notação. O livro, ele introduz essa operação de div, que é a divisão entre inteiros. Então, a div D
vai dar é o quociente, mas o quociente é tipo arredondado para baixo, porque o resultado que vai ser o número inteiro, tá? E o resto da divisão a gente usa aqui o mod, tá? Esta aqui, repara, da forma que está escrito aqui, essa mod é uma operação, tá? Ele pega como entrada dois argumentos, o número A e o número D, e vai devolver o resto. Tá, beleza? E essa operação também existe nas linguagens de programação. Em Python 3, a gente escreve barra barra para a divisão de inteiros. Repara, quem conhece Python sabe que isso em Python 2 era diferente, mas em Python 3, a barra simples é a divisão que vai dar um número ponto flutuante. A barra barra ele vai te dar um inteiro. Então é uma distinção. O módulo não mudou e o módulo também é a mesma coisa que na linguagem de programação. C, a gente usa um porcento para denotar esta operação de módulo. Alguém tem uma observação, uma pergunta? Como é que fica a divisão euclidiana, então? Tipo, no caso, ou essa divisão que você está apresentando com o resto é uma parte da divisão euclidiana? Que Como fica a divisão? Não entendi. eu vou digitar no site. Eu não escutei. Está digitando, não é? Isso, digitei. O que é divisão euclidiana? Realmente eu estava resolvendo algum problema e eu acabei achando sobre divisão euclidiana, que eu achei no Wikipedia, porque é a divisão com o resto. Não. Eu vou procurar agora, porque eu não conheço esse tema, não. Nunca ouvi. É porque tem alguns casos que eu estava vendo que o resto da divisão ele não bate dependendo do valor. Deixa eu ver se eu consigo. Divisão euclidiana. No link. Eu tenho o link aqui. Era algum programa que eu tava fazendo Não, que. mas o que eu estou apresentando é a divisão euclidiana. É isso mesmo. É isso mesmo? Deixa-me falar. Não, mas então, presta atenção. O teorema aqui, ele não é um algoritmo. O teorema, ele só afirma a existência desses números. Se você tem um A e você tem um D, existe um Q, existe um R. Ele não tem algoritmo. Agora, se você vai me perguntar como que você calcula isso, aí a divisão euclidiana, que deve ser a mesma coisa que você aprendeu não sei, no ensino primário, uma coisa assim. Eu não sei, eu me lembro que eu aprendi com 11, 12 anos, e acho que meu filho também. Então, você ensina o algoritmo. E por isso todo mundo sabe intuitivamente que isso é verdadeiro. Mas, na verdade, é um teorema separado. O teorema não fala do algoritmo. Eu respondi a Entendi. pergunta? Respondeu. É que eu Não. lembro que eu tava. Não, mas é bom que você Eu tava fazendo algumas discussões. até sua pergunta, eu não estava fazendo claramente a distinção entre a existência e a forma de encontrar, ou seja, o algoritmo de divisão. Se alguém, aliás, um leigo me pergunta o que é um algoritmo, a resposta que eu dou é divisão euclidiana, ou como se fala, tem aqui outro nome.
É divisão com o resto. É divisão com o Ah, resto, todo mundo sabe. Se você aprendeu, você tem, fala, dividendo tem 6 algoritmos e outro tem 2 algoritmos e você tem que dividir. Você não consegue fazer de cabeça, então você precisa de um papel e você vai lá. Tá? Então este para mim é o exemplo de um algoritmo. Ou talvez uma multiplicação também, né? Um algoritmo, né? Mais simples. Você tem que multiplicar dois inteiros com 4 algoritmos, você já precisa de papel. Para um leigo, é a maior forma de explicar o que é um algoritmo. Para, não sei, seu pai, sua mãe. Vamos perguntar, o que é um algoritmo? Bom, a prova eu coloquei aqui, é mais informativo. A prova, ele é da seguinte maneira, porque a gente está interessado em determinar o resto. O que a gente faz? A gente coloca A menos QD, a gente coloca isso do outro lado da equação e a gente deixa o Q variar em todos os números inteiros, tá? Então, a gente pega lá... Opa! Eu copiei uma prova de outra transparência, o D se tornou B. Vou ter que corrigir isso, tá? Então, aqui, o que era D, a transparência anterior, agora é B, tá? E o que a gente faz? A gente considera o conjunto de todos os números A menos D vezes Q, tá? E onde Q ele varia de todos os números inteiros. E esse conjunto não pode ser vazio. A gente se restringe aos números positivos e não pode ser vazio, porque se você escolhe o que é muito grande, aqui você tem quando o que é grande é negativo, ou senão aqui vai ser positivo. Tá? Então não tem como ser vazio. E aí, pelo princípio da boa ordenação, tem um elemento mínimo. E este é o R que você vai usar. Então, eu só menciono isso porque é uma aplicação importante do princípio da boa ordenação, que é equivalente ao princípio de indução. Tá bom? Mas não preocupa nada muito com essa prova, não. Ok. Então vamos lá pelos exemplos, fica bem mais tranquilo. 101 dividido por 11, olha, 99 é divisível por 11, então o resto é 2. O quociente é 9, o resto é 2. Aqui você tem que ficar muito atento com números negativos, por 2 motivos. Primeiro, porque a matemática ele pode ser contra a sua intuição, tá? Porque 11, se você pega 11 dividido por 3, isso dá 3, 9 mais 2. Então, aí o 11 módulo 3 é 2. Agora, menos 11 módulo 3 é 1. Tá? Na verdade, menos 11 módulo 3 é menos 2, e menos 2 é igual a 1. Esta é a primeira coisa. A matemática aqui, ele pode levar a erros. Segunda coisa é que as linguagens de programação, às vezes, não estão seguindo a definição matemática. Tá? Mas pode, às vezes, seguir com números negativos. O que elas falam? Elas simplesmente calculam menos 11 módulo 3, vai ser simplesmente 11 módulo 3
Mas aí, então, 11 módulo 3 dá 2, e aí coloca o sinal. Pode dar confusão, gente. Então, presta atenção nesta situação. Agora a gente chega a definir a noção de congruente. A gente fala que A é congruente a B módulo M se M divide A menos B. Tá? Então, vou dar um exemplo. 14 é igual a 2 módulo 3, ou módulo 12 também, né? Porque 14 menos 2 dá 12. E 12 é divisível por 3. Então, 14 é congruente a 2 módulo 3. Tá bom, gente? Na verdade, o módulo 12 é uma coisa que a gente já usa bastante no questão do relógio, né? 5 da tarde é 17 horas. Então, 5 é igual a 17 módulo 12. Módulo 10, a gente sabe, é simplesmente olhar o último dígito do número. São iguais. Tá? Então, a definição do congruente, dois números são iguais, ou são congruentes entre si, se M divide A menos B. E aí, eu acho que isso é tão óbvio que nem acho que merece um teorema, mas o livro pensa diferente. Porque se... outra forma de dizer é que A é congruente a B módulo M se existe um K tal que A é igual a B, aqui é igual, Estou falando agora que é a igualdade de números inteiros. A é igual a B mais KM. Fica óbvio, porque eu coloco o B do lado esquerdo, eu vou ter que A menos B é igual a KM, ou seja, A menos B divide M. Falei, acho que falei uma coisa errada. Falei errado. A menos B é igual a K vezes M, então M divide A menos B. Tá bom? Então, se você precisa fazer uma prova sobre dois números, A é congruente a B, o que você vai fazer? Você vai aplicar este teorema e aí você vai ter que brincar com esta equação. Deixa-me só ver. Esta é a última transparência para hoje. Repara aqui, presta atenção na notação. Aqui a gente fala de A é congruente a B módulo M. Tá? Então, aqui o módulo fala sobre a classe de congruência. Enquanto aqui o módulo é aquela operação que tem como entrada A e M e dá um número entre 0 e menos 1. Então, este teorema ele está nos dizendo que A é congruente a B módulo M se é somente se A módulo M é igual a B módulo M. Então, vamos lá. 41 é congruente a 51 módulo 10, porque 41 módulo 10 como operação dá 1, e 51 módulo 10 como operação dá 1 também. Então, os dois são congruentes. Tá bom? Tá tranquilo, gente? Alguém tem uma dúvida?
Alguém quer fazer uma pergunta? Eu acho que, não sei se isso é matéria nova, mas eu acho que é matéria que você já viu, talvez no contexto diferente. Então, eu acho que intuitivamente não é tão difícil, não. Tá? Mas a gente só faz isso para consolidar e uniformizar esta matéria. Alguém tem uma pergunta? A minha pergunta é mais no final ali, então. Então quer dizer que A é congruente a B se existir um M que divide B menos A. É isso? Espera aí. Aqui? Você está falando daqui? Isso. Então, não A é congruente a B se existe um M no qual esse M divide A menos B. Ah, saquei. Aí, no caso, a gente tá falando mais, então, que, tipo, M é resto. A menos B ou B menos A é a mesma coisa, você sabe, é? Só uma Aham. observação. Eu não entendi a última colocação. O que você falou? Então, no caso, o B é um resto da divisão de A por M. Seria tipo isso. Não, você não deve pensar assim, não. Ah, Mas acho que fica... Ou você pode... O que você pode pensar é que, na verdade, é o que está acontecendo aqui. Você pode pensar assim, que eu vou dividir A por M, eu vou dividir B por M, eles têm que dar o mesmo resto. Que é exatamente o que é esta teorema que está dizendo. tá, entendi. Na verdade, talvez seria interessante até o, porque esta A módulo M é o resto, né, pela definição que a gente viu aqui, tá? O A módulo D é o resto de A dividido por D, tá certo? Então, aqui agora é B, tá? Então, aqui eu até posso mudar essa transparência usando lá RA, fica mais sugestivo. Então, RA, o resto de A é igual a A módulo M, o RB é o resto de B módulo M, e se esses dois restos são iguais, A é congruente a B módulo M. Saquei. Entendeu? Ah, Ok. Mais alguém com uma dúvida? Tá bom, gente. Então, vou parar a gravação. Presta atenção, porque eu vou fazer uma lista assim, para entregar na semana que vem. E valeu, professor. Obrigado. assim que a prova está corrigida, eu vou enviar o e-mail para todo mundo.